Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos. Agora sim, oficialmente, vamos iniciar nossa catequese do zero. Começaremos esse processo de conhecimento e aprofundamento de nossa fé e fico muito feliz, de verdade, que nós possamos estar fazendo esse itinerário juntos. E eu entreguei para vocês essa apostila que no começo já tem uma exortação. Essa apostila, ela foi composta por vários fragmentos e passagens dos catecismos, como eu introduzi vocês, né, e mandei também no grupo os vários catecismos, que inclusive aqui eu estou com o terceiro catecismo da doutrina cristã, que ele foi também apelidado de Catecismo Maior de São Pio X. Não é o de São Pio X, é porque o São Pio X ele teve a participação nesse catecismo. Ele é todo em perguntas e respostas, tá? Tem a foto dele aqui na capa. Foi um papa, né, ali de 1903, por aí. Então, ele também está sendo utilizado de base. O catecismo da Igreja Católica, que é aquele que vocês conhecem, que é o texto de referência da Igreja. Tudo que a Igreja pensa e ensina está no catecismo da Igreja Católica. E como eu disse, né, a diferença dos outros é porque ele contém as exigências do tempo em que foi escrito. E também trouxe aqui o comentário de Santo Tomás ao Credo, porque é a primeira parte do catecismo que nós vamos estudar, tá? Mas só a nível de curiosidade para vocês verem. Esse material, pelo menos os dois, eu mandei no grupo, e o que nós vamos utilizar do comentário está na apostila, certo? A apostila eu compilei com fragmentos de vários textos dos padres, tá bom, da igreja. Quando eu digo padres, são os santos padres, não padres os atuais, né? Mas os santos padres que eles recebem esse nome por causa que são os pais apostólicos, os pais da igreja. E padre é pai, né? É uma tradução que não foi realizada bem, ficou como padre, né? Então, essa exortação inicial que se tem aí é do Papa João Paulo II, a primeira, na apresentação que ele mesmo faz do catecismo, e a segunda é do Papa Pio X, que é o seu Acerbo Nimis, que também fica no início, é uma encíclica, aliás, que está no início desse catecismo aqui, o terceiro catecismo da doutrina cristã, tá bom? Então, o nosso método, como eu disse a vocês, vai ser ler, comentar, e assim vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Eu acho que é melhor do que esperar para o final, né? Vocês perguntarem logo do que a gente perguntar tudo no final, né? Eu acho que fica um pouco mais extenso. Então, conforme for passando os temas, vocês vão perguntando, tá bom? Então, eu trouxe essa exortação só para vocês verem a preocupação dos papas e dois santos papas, né? Com a catequese, o ensino, tá? E por que João Paulo II e Papa Pio X? Bem, João Paulo II ele foi aquele papa mais famoso do novo milênio, né? Dessa nova geração. Um papa que entrou na cultura pop, as pessoas levaram ele para a cultura pop. Teve um pontificado dos maiores da igreja, foi o Papa João Paulo II, e uma fama de santidade também mundial, né? Foi uma coisa assim, uma bomba, né, de gente quando ele morreu, gente chorando, gente se lamentando, quase como uma idolatria. Mas ele não propagou isso, né? Para dizer o seguinte, que a fama dele foi tão grande a ponto de parecer quase essa idolatria que as pessoas tinham, entende? Então, para dizer o seguinte, ele se preocupou, além disso, né, de ter essa fama com o ensino, teve uma vida muito sofrida e elaborou, junto com uma comissão toda especial, esse catecismo que reúne coisas do Antigo com as novas, tá? Então, o Papa João Paulo II tem essa importância. E o Papa Pio X
é porque, de acordo com o Padre Pio, ele foi aquele Papa mais santo que já pisou no Vaticano depois de São Pedro. Então, ele foi um dos papas que era muito preocupado com o ensino religioso, o Papa Pio X, e também foi o Papa da Eucaristia. Hoje, nós temos a graça da comunhão diária por causa dele, que antigamente não se tinha isso, né, de comungar todos os dias. Da mesma forma, a comunhão de crianças. Ele escreveu um documento permitindo a comunhão das crianças. Então, só no domingo era exato. Dependia muito. Assim, o seu diretor espiritual, o seu confessor, iria dizer para você se você estava pronto ou não para comungar. Entende? Então, estava se tornando uma coisa assim, a comunhão é só para os santos. Entende? O pessoal às vezes tinha um pouco de medo de se aproximar da comunhão, por causa que se achava muito pecador. Mas o Papa Pio X ele começou a exortar para que as pessoas começassem diariamente a fazer essa comunhão. Agora, claro, não de qualquer jeito, né? Você tem que se preparar bem para comungar. Mas faz sentido trazê-lo porque ele é o Papa da Eucaristia e vocês estão se preparando para essa grande graça que é receber pela primeira vez o corpo de Cristo. Então, o Papa da Eucaristia vai acompanhar vocês com os seus ensinamentos no próprio catecismo, tá bom? Então, o Papa João Paulo II fala o seguinte, olha, um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, ou seja, sistemático e uma progressão, né, não embaralhado, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, ou seja, os pais apostólicos, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Ou seja, ele precisa ser fiel à doutrina que o Espírito Santo foi revelando conforme foi passando os tempos. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado, aquilo que eu falei. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas, porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Só exortação, tá bom? Isso aqui é só para vocês verem a preocupação do Papa. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes. Antigamente, esse Catecismo de São Pio V, que é o romano, aquele que eu disse que são as respostas ao protestantismo, era o Catecismo de Roma. Mas cada diocese podia elaborar o seu catecismo e ter aprovação. Então, quando São João Paulo II diz que esse é o catecismo da Igreja Católica, é um termo novo, porque antes não se chamava catecismo da Igreja Católica, era catecismo romano, porque era de Roma, não é? Então, João Paulo II ele diz, olha, eu vou unificar. Então, esse daqui agora é o texto de referência para todas as dioceses. E, claro, os da diocese, eles eram aprovados e com a doutrina da igreja, só que, assim, talvez fosse organizado de outra forma, digamos assim. Então, está aqui o Catecismo da Igreja Católica. Ele é dividido em 4 partes, que é o nosso esquema. Credo, Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e, por fim, a oração. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de um modo novo para responder às interrogações da nossa época. Tá? Só curiosidade. E o Papa Pio X, lá naquele tempo, já também expressava sua preocupação com o que estava acontecendo com os católicos que não estavam se instruindo. Ele diz assim, ó, deste mal que padece a religião, não há ninguém animado do zelo da glória divina que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, que como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios segundo a sua opinião pessoal para defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas, olhando para essa degradação que está acontecendo no mundo, começam a procurar. Por quê?
as pessoas estão cada vez mais ignorando a igreja, se afastando de Deus. Por quê? Então, as pessoas começam a se examinar. E ele continua: não proscrevemo-nos, veneráveis irmãos, os outros juízos, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. É o remédio. Ele diz, olha, o mundo está assim porque está ignorando a doutrina. Por isso que está acontecendo isso no mundo. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira e o homicídio e o furto e o adultério inundaram tudo e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto e tudo o que nela habita cairá em desfalecimento. Isso é Oséias, tá? Se depois vocês quiserem ler esses textos completos, estão aí. É o Artigo Nimis e o Fide Depositum, tá bom? Tem aqui no Catecismo, se vocês tiverem, o de João Paulo II tem. Né? O Dúpio, o 10º na internet tem. Eu tenho um PDF também, posso mandar, mas tem esse texto completo dele. É uma encíclica. Encíclica é aquele documento que o Papa escreve com a teologia, exortações, conselhos, tá bom? Então, deixei outra encíclica recomendada para se vocês quiserem, que tem na internet também, que é de Clemente XIII. É o Indominico Agro, tá? É onde ele fala também dessa falta de instrução. E essa de Clemente foi escrita no tempo que o protestantismo estava virado, tá? Pronto, então, apresentei, é isso aí, as preocupações dos papas, tá bom? Vamos agora começar a catequese em si, viu? A catequese geral, tá? Então, como eu disse a vocês, nós vamos tratar os assuntos em perguntas e respostas. Hoje nós temos 3 perguntas, tá? Que são as iniciais. Eu não simplesmente copiei e colei o texto do catecismo, porque tem muitas perguntas, ó, como vocês podem ver, ele tem muitas perguntas. Então, eu elaborei perguntas e respondi com os textos de todos, né? Eu vou tratar vocês como se vocês não soubessem de nada, tá? Então vai ser do zero. É como se vocês não soubessem nem que Deus existisse, não é? Porque eu vou botar a base mesmo para que no futuro talvez vocês não sejam acometidos de perguntas nesse sentido, tá bom? Então, iniciando, hoje nós vamos tratar da fé, da existência de Deus e da religião natural. Que, em outras palavras, é o início do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? É por aí que começa toda a catequese. Tá? E, especificamente, fé, porque sem a fé nós não vamos conseguir aceitar as verdades. Tá? Então, eu vou pedir que alguém possa ler. Qual a necessidade da fé? Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Pronto, aí já vai a primeira noção, certo? Fé, realmente, na Bíblia tem muitos sentidos a fé, não é? A fé de Abraão, a fé em Jesus Cristo. Essa fé que nós vamos falar é aquela fé que vocês vão usar para acreditar nisso aqui, entende? É a fé que vocês vão usar, a fé virtude. Pode prosseguir. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação. Mormente, por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus, realmente o fim que se propõe ao homem para sua bem-aventurança é tão elevado que o não poderia descobrir a agudeza do espírito humano. Era, pois, necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento. Pronto, então é a fé que é necessária para a salvação. Por que começa com isso? Porque se nós formos pensar, nós podemos ter um certo conhecimento de Deus somente pela razão. Só que algumas verdades que nós vamos tratar no catolicismo, elas precisam também da ajuda da fé. Porque somente a razão não vai conseguir explicar.
Por exemplo, nós temos muitos dogmas que, se nós formos tentar usar somente a razão, a gente fica um pouco perdido. Principalmente os marianos, a questão da virgindade perpétua. Então, a fé, ela é essencial para que vocês possam dar esse passo de entender a doutrina. Vamos usar, sim, a razão, mas a fé é de suma importância. E ela é revelada aqui, ó. Era necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento, porque a nossa religião é uma religião revelada. Isso nós vamos ver mais embaixo quando falarmos de religião natural, tá bom? Aí vocês vão entender o que significa dizer que é uma religião revelada, tá? Engraçado que os filósofos, né? Se você for pegar Platão, Aristóteles, Sim, todos eles deduziram a existência divina por conta da razão, né? Exatamente, Muito exatamente. interessante. É a religião natural, já está entrando, viu? Vamos lá. Ora, esse conhecimento não é outra coisa senão a própria fé, cuja virtude nos leva a ter, por certo, o que a autoridade da Santa Madre Igreja declara ser revelado por Deus. Nenhuma dúvida pode ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. Pronto, isso aí se encontra no Catecismo Romano, o Catecismo de Trento. É aquele primeiro que responde os protestantes. E aqui o princípio é o seguinte: se eu acredito que Deus deixou a sua igreja e ele é a própria verdade, logo ele não pode me enganar, porque senão ele estaria se contradizendo. Então, Deus comunica sua verdade à sua igreja, porque ele deixou sua igreja, e a igreja me passa essa verdade. E eu ali tenho o conhecimento, iluminado pela fé, e acredito, porque Deus deixou a igreja para isso. Então, o que a igreja ensina é em nome de Deus e é a verdade, porque ele é a própria verdade, ele não pode nos enganar. Às vezes a gente fica com essa desconfiança, mas será que Deus não está querendo me colocar numa armadilha, não? Mas ele não pode fazer isso, porque é a própria essência dele ser verdade. Então Deus jamais pode enganar, nem se ele quisesse, porque ele não pode se esforçar a ir contra a sua natureza, tá bom? Então, olha, quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Número 26 desse catecismo, tá bom? Eu creio. É um ato da razão, porque eu dizer eu creio, eu estou usando a inteligência para sentir aquilo, né? Eu acredito, eu creio. Então, é um ato da razão também crer, tá bom? Pode continuar, por gentileza. Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Cristo, o autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos da Igreja Católica, por ele fundada e constituída, mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Pronto, isso aqui se encontra no número 8 desse, tá bom? Ou seja, a igreja é mãe e mestra. Ela ensina, também acolhe, certo? Porque o próprio Cristo quis assim, tá bom? E comete falta grave aqueles que se descuidam de se instruir. Então a igreja entende que se você é católico, mas você negligencia essa instrução, é um pecado grave, tá? Porque você precisa conhecer a sua fé. Então, atenção nisso, tá? É engraçado aqui, Frei. Hum, Aí eu, como vindo do protestantismo, aqui já tem uma coisa que chama muito a atenção, e que de tá. fato foi uma das razões para a gente se converter. É justamente porque uma das teses de Lutero é justamente a livre interpretação das escrituras. Né? Na verdade, Isso. ele diz livre exame O que livre exame virou é. Uhum. livre interpretação hoje. Pois é. E aí hoje qualquer abestalhado, por assim dizer, pode interpretar as escrituras, que é algo extremamente complexo. Uhum. Então, assim, é por isso que existem essa série de heresias, tais quais como hoje, né? Do povo, daquela povo vendendo terreno no céu, enfim. Pois é. E aqui é interessante, né? É, Porque é. o protestantismo, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Olha, não que não seja, né? Venha Deus como você está, etc e tal. Uhum. Sendo que eu nunca, não sei você, Bárbara, isso aqui nunca me foi falado, da absoluta necessidade. Eles falam, olha, existe a absoluta necessidade de você ler a Bíblia, por óbvio. Uhum. Mas não existe a necessidade da instrução. E a Igreja Católica, de fato, tem, né? A gente está aqui Aham. Sim, exato. estudando E é o diferente, catecismo, né? né? Uhum. Sim.
Aí isso é uma coisa que, de fato, foi outra razão de eu me tornar católico, justamente a necessidade de se instruir. Sim, perfeito, maravilha. Então, sobre essa primeira parte, a necessidade da fé, alguma pergunta? Tranquilo, desceu, né? Pronto, muito bem. Então, se é necessária a fé, vamos agora passar para a segunda pergunta. Há um Deus? Existe um Deus? E aí nós já vamos entrar nisso, né? Da religião natural, tá bom? Então, quem pode ler esse tópico? Dentre todas as coisas que os fiéis devem acreditar, a primeira é que existe um só Deus. No entanto, deve-se considerar o que este nome Deus significa. Nada mais é do que o regente e provedor de todas as coisas. Portanto, aquele que acredita em Deus acredita que todas as coisas do mundo são governadas e providenciadas por ele. Pronto. O credo, ele começa com essa questão de há um só Deus, porque isso, de certa forma, é uma novidade das religiões monoteístas, né? O mundo antigo trazia várias divindades, romanos, gregos, persas, e os filósofos realmente chegaram a um princípio, alguns, né? O princípio único, principalmente Plotino, e não era ainda o Deus cristão, mas assim, existe o Deus governador e não pode existir mais do que um. Porque senão, se existisse, por exemplo, dois deuses, um teria coisas que não seria do outro. E assim seria uma guerra de poder. Então tem que ter esse primeiro princípio, como fala Duns Scotus, que é um filósofo e teólogo franciscano. É o primeiro princípio, que é Deus. Né? Então essa é a primeira verdade. Há um Deus e só um, certo? Já aquele que acredita que todas as coisas provêm do acaso, não acredita em Deus. No entanto, ninguém é tão tolo a ponto de não acreditar que as coisas naturais sejam governadas, providenciadas e dispostas, já que ocorrem em certa ordem e em tempos específicos. Vemos o sol, a lua e as estrelas, bem como todas as outras coisas naturais, seguirem um curso determinado. E isso não aconteceria se tudo fosse por acaso. Portanto, se alguém não acredita em Deus, é tolo. O insensato disse no seu coração: não há Deus. Pronto, isso está no Salmo 13, versículo 1. Não há Deus, é um insensato falando. Santo Tomás, agora sim, é o santo doutor falando, né? Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: quem acredita que há Deus sabe que todas as coisas são governadas por ele. Por quê? Porque as coisas, elas têm em si um fim e um movimento. E isso é impossível que seja obra do acaso. Isso são as provas do conhecimento para Deus. Né? Na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios, trabalha melhor. Aqui eu só estou passando por cima. Mas a principal prova de que há um Deus, de que tem alguém governando isso, um ser com vontade, com inteligência e um ser que é bondade, é a prova do movimento e a finalidade das coisas. Porque tudo que tem um movimento não pode gerar esse movimento, ele tem que receber de outro movimento. E esse que deu o movimento, se ele se move, tem que receber também de outro. Isso é uma coisa física até. Né? Então, não pode ter um regresso até o infinito. Tem que ter um princípio que não se mova. Ou seja, se a Terra está girando, alguém deu esse movimento a ela. Aí você diz, ah, mas é a gravidade. Sim, quem deu o movimento à gravidade? Entende? Então, vai regressar até o infinito. Não pode. Tem que chegar uma hora que alguém tem que ser o criador do movimento. Tá entendendo? Uhum. É a Então, prova do compartilha, né? movimento. É a prova do movimento. É a que Santo Tomás coloca, né? Metafísica, O né? Sol, exato, é a A metafísica. potência. Né? O Sol não é o primeiro motor de Aristóteles. É uma base filosófica que vocês têm muito boa, viu? Graças a Deus. Porque senão teria que explicar o que é tudo isso, né? O que é o átomo, a potência. Então, é um movimento, né? O primeiro motor. Deus, o Santo Tomás, ele traz isso de Aristóteles, ele faz com que a gente possa entender nesse sentido. E a outra coisa é a finalidade. As coisas têm uma finalidade. Se você olhar para uma planta,
né? Você acompanha todo o processo, principalmente se você pega na biologia, o processo da planta, a semente, como é que se desenvolve, para ela se nutrir, o fruto. Então as coisas parecem que elas têm uma finalidade e isso leva a uma coisa maior, a um ordenamento, porque a planta ela não tem inteligência. Então é necessário ter uma inteligência que por trás disso, entende? É como o grande arquiteto do universo, né? Essa grande inteligência é necessário. Da mesma forma, o Sol, a Lua, o próprio Santo Tomás ele coloca aí no texto. Eu vou ler aqui rapidinho algumas coisas que ele diz do que leva a uma pessoa dizer que existem vários deuses. Não considera isso, né? Ele diz o seguinte, ó. Há 4 razões que levam os homens a acreditar em vários deuses. A primeira é a fraqueza da mente humana. Pessoas de mente fraca, incapazes de elevar o espírito para cima do mundo corpóreo, não acreditam que exista algo para além da natureza dos corpos sensíveis. Portanto, atribuem a preeminência e o governo do mundo aos corpos que parecem mais belos e dignos, isto é, aos corpos celestes como o Sol, a Lua e as estrelas, e dedicam a eles um culto divino. Os antigos, né? O Deus Sol, a deusa Lua, né? Aquilo é mais bonito do que nós, mais poderoso, está lá em cima, eu adoro, é Deus. E não é, o Sol não tem poder de fazer nada assim, de fazer eu morrer. Claro, a não ser que eu fique no Sol e tenha uma insolação ali, mas no sentido de Deus, né, de tirar a minha vida, por exemplo, agora, tá noite, o Sol não pode fazer eu morrer agora. Então, No ele caso, é diz, mais ó, uma escolha da pessoa do que propriamente. exato, o astro não tem nada a ver, é você que, por ter essa mente fraca, né? A segunda razão é a adulação dos homens. Alguns, desejando agradar seus senhores e reis, prestaram-lhes a honra devida a Deus, obedecendo-lhes e se submetendo a eles, os faraós, os homens, os imperadores que se faziam Deus. A terceira razão é o afeto carnal pelos filhos e parentes. Alguns, por causa do amor excessivo que tinham por seus parentes, fizeram estátuas em homenagem a eles depois que estes morreram. Os egípcios também. Eu faço aqui uma imagem de um sapo, é meu Deus. Né? E aí o que condena em Êxodo é isso, entende? Não é fazer a imagem por imagem. As imagens que são proibidas são essas. Eu atribuí a idolatria àquilo. Entendeu? Nós vemos ali a imagem de Frei Damião, isso não é Frei Damião. Né? Se essa imagem cair e quebrar no chão, acabou. Frei Damião está no céu. Mas certas religiões atribuíam, não, ali é minha avó. Caiu, morreu a velha. Então, pronto. E a quarta razão é a malícia do diabo. Ele sempre quis ser igual a Deus e nunca abandonou esse desejo. Por isso, todo o seu esforço é fazer com que os homens o adorem e lhe ofereçam sacrifícios. Que coisa, né? Então, essas são algumas das 4 razões que Santo Tomás diz, porque as pessoas caem no pecado da idolatria. Mas está claro, porque só pode existir um Deus, porque é o princípio primeiro, né? Não pode existir mais, tá? Aí tem uma frase de um santo, que é o venerável Fulton Sheen, um bispo da igreja, que diz assim, pronto, o ateísmo não é o conhecimento de que Deus não existe, é apenas a vontade de que ele não exista, a fim de poder pecar sem censura ou exaltar seu eu sembrado de alerta. Isso quer dizer o seguinte, que na verdade, no fundo, o ateu, ele talvez até saiba que exista um Deus, mas assim, ele quer que não exista, entende? Para que ele possa fazer tudo, porque é uma coisa muito simples. Se Deus existe, eu não me pertenço. Eu preciso dar conta de minha vida para alguém. Então é mais fácil dizer que ele não existe. É isso que a frase diz, né? Se Deus existe, eu preciso prestar contas a ele. Tá? Eu tenho um amigo meu que se diz ateu Ah, e assim, ele diz que acredita que tem uma força maior, mas ele não acredita que seja Deus. que seja Que Deus, né? seja... Ele só tá dando outro nome pra Deus, né? Exatamente. Exato. Não Tipo, tem aquele Leandro Carnal dizendo essa coisa que ele... Eu acho que é o ateu mais famoso do Brasil, né? Exato. Ele diz, eu não acredito que tem uma força no universo. Você só tá mudando o nome dele. Só está mudando o nome de Deus. Né?
Pronto, então aí embaixo tem algumas características do nosso Deus, né? Para nós não sabermos diferenciá-lo dessa força, né? Que a gente possa dizer que Deus é, tá? Então, pode continuar. Em Deus tudo é perfeição, sem defeito nem limites. Isto é, que Ele é poder, sabedoria e bondade infinita. Criador quer dizer que Ele fez do nada todas as coisas. Deus não tem corpo, é espírito puríssimo. Por isso, está em todo lugar. Sempre existiu e existirá, porque é eterno. Deus sabe de tudo, pois é onisciente. Também é onipotente e pode fazer tudo, a não ser aquilo que é impotência. Pronto. Pronto. Essas são as características do nosso Deus, tá? No sentido de que Deus, o nosso Deus, não é? Ele não é como os outros deuses, outras concepções de deuses criadas pelos pagãos, né? Deus que morre, Deus perecível, é um Deus que é onipotente, é onisciente, não tem defeitos. O termo aí criador aparece para nós, talvez pareça até assim. Tá, eu sei que Deus é criador, mas isso também, de certa forma, é uma coisa que o cristianismo traz. Porque, por exemplo, o Deus de Plotino, que é um filósofo, ele não criou o mundo, mas ele emanou. Entende? É diferente. O conceito de criar do nada, Santo Agostinho traz como quase uma novidade para o cristianismo. O criar do nada. Deus cria, ele não precisa de nada. Ele cria do nada e só ele pode fazer isso. Tá? Então, é uma qualidade, digamos assim, né, do nosso Deus. Não tem corpo, isso não precisa nem dizer, né? Eu só coloquei porque assim na escritura aparece muitas figuras de linguagem para Deus, né? Metáforas assim, Deus está sentado na sua cadeira de ouro com a coroa na cabeça, mas Deus mesmo ele não tem corpo. Isso são meios que o autor sagrado encontrou para fazer uma comparação de dizer assim, Deus tem realeza, ele é rei, tá bom? Então isso é só para vocês ficarem aí com a, a definição. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que ele sempre existiu. Isso acaba com aquela pergunta que diz assim: se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Né? Deus não tem princípio, ele sempre existiu. Né? É difícil de entrar na cabeça. Eu sei, tem gente que já me falou, Frei, eu não sei como é isso, porque como assim sempre existiu? Tudo não teve um começo? Teve as coisas corporais, né? Também as substâncias espirituais, os anjos, mas Deus ele não pode ter um começo, senão ele vai ser falho, vai ser um defeito dele. Então ele sempre existiu, certo? Não, e isso que o senhor falou, né, Frei, é até uma matéria para refutar o ateísmo, né? Uhum. Porque o pessoal fala disso, ah, não, porque na ciência, os cientistas aí de plantão, Uhum. dizem, ah, não, porque a ciência Sim. não consegue provar a existência de Deus, mas não consegue mesmo, porque é como se fosse um erro de objeto, né? Porque o método Uhum. científico ele demanda ali observação, que a Sim. coisa, análise, etc e tal, e Deus não é matéria, ele é um ser imaterial, então é Uhum. erro de objeto, você não consegue comprovar a existência de Deus através do método científico, não é isso? Uhum. Pois é uma coisa interessante. A igreja, ela é muito sábia em relação à ciência. Ela não entra em guerra.
Tá? Se nós vamos pegar a verdadeira história da Idade Média, nós vamos ver que a igreja colaborou muito com a Idade Média, também com a ciência. É claro, tem fontes que acabam com a igreja, que diz que a igreja destruiu tudo na Idade Média, mas assim, peguem as fontes mesmo de pessoas honestas, que não tenha nem inclinação para nenhum lado, seja o fato. Aqui o fato é esse, tá? Se eu sou católico ou não sou, não importa. O fato. Qual foi o fato, entendeu? Ah, mas bispo tal tinha um caso com alguém. Sim, mas era o bispo, não era a igreja. Entendeu? Ah, Papa fulano errou. Tá bom, foi o Papa, não foi a igreja. Uhum. A igreja enquanto esposa de Cristo, né? E a igreja corpo místico. Entende? Então, isso nós vamos ver com calma na questão do credo decorrer, mas foram pessoas, né? Isso é muito importante. Pessoas erraram, certo? Porque lembra o princípio do começo, né? Se Deus é a verdade vai para a igreja, né? Está na igreja, então a igreja não pode errar, tem essa garantia divina. Mas eu que estou nela posso. Eu que sou o padre posso. Eu que sou o bispo posso. Eu que sou o papa posso. O Papa só não erra quando ensina infalível, né? Mas aí depois eu vou dizer para vocês as condições para o ensinamento papal ser infalível que tem, tá bom? Então, Deus sempre existiu. Isso é uma coisa que nós temos que levar, certo? O próprio criador da teoria do Big Bang, não sei se vocês têm conhecimento de quem é, mas ele foi um padre e apresentou ao Papa Pio XII, e o Pio XII disse, olha, se isso aqui não negar a ação de Deus, talvez possa ser aceito. Não, não substitui. Em que sentido? Ele não disse que o universo era como se fosse uma sopa, né, de energia, uma coisa que do nada... Puff. Se a gente juntar isso com a Bíblia, e, por exemplo, aquele faça-se a luz de Deus, foi isso. Entende? Porque o Big Bang não pode ter surgido do nada. Como é que surgiu? Nada vem do nada, né? Uhum. Então, a força criadora por trás, né? É só uma coisa para dizer que o Big Bang foi aceito por Pio XII, contanto que não tirasse a ação de Deus dali. Né? Não é simplesmente uma coisa do nada. Tá? E, por fim, só vamos entender o que é impotência. Aí é um texto de Santo Anselmo, um bispo também medieval, que escreve no proslógio sobre a impotência. Pode continuar, por favor? Sim. Mas como és onipotente se não podes tudo? Se não podes corromper-te ou mentir, nem fazer com que o verdadeiro seja falso, ou com que o feito seja não feito, e outras coisas semelhantes. Como podes tudo? Ou, porventura, poder estas coisas não é potência, mas sim impotência, porque o que pode fazer tais coisas pode fazer o que é funesto ou vai contra seu dever. Logo, semelhante faculdade de fazer o mal não é poder, mas impotência. Pronto, aí Santo Anselmo acaba com o argumento de Deus de fazer o mal. E aqueles ateus que dizem assim, agora eu descobri um argumento que vai acabar com os cristãos. Deus criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não pode levantar. Isso é uma loucura, porque isso é impotência, não é poder. Entende? Por exemplo, Deus fazer o mal. Por que ele não pode fazer o mal? Porque isso não é um poder fazer. Isso é uma falha. E Deus sendo perfeito não pode ter falha. Então, nem se ele quisesse, ele poderia fazer o mal. Entende? Deus ele não vai agir contra o que é estabelecido na própria ordem que ele deu. Ou seja, o logicamente impossível. Entende? Porque tais coisas não é poder. A gente pensa que Deus, a onipotência de Deus é o poder fazer tudo. Mas tem coisas que Deus, assim, não pode fazer. Como o quê? O mal, parar de nos amar. Ele não pode, Não porque faz sentido, né? não faz sentido. E isso não é poder, é impotência, como Santo Anselmo diz. Entende? Isso acaba com esse argumento de que Deus pode fazer o mal, ou pode se enganar, ou pode nos enganar, porque tudo isso é falha. E se Deus é perfeito, ele não tem falha. Entende? Então, é questão de lógica. Você vê que eu estou muito com a razão aqui. Né? Eu não estou pegando apoio da fé para muita coisa assim, nesse sentido, né? De mostrar coisas que, logicamente, você percebe que tem sentido, logicamente. Né? Mas, claro, a fé é importante para a gente
entender. Tá bom? Então, mais alguma coisa a respeito dessa segunda pergunta? Não, tudo tranquilo. Tá fácil a linguagem da apostila, tá? Tá fácil, pronto. Então, por fim, nós vamos ver o que é a religião natural, tá bom? Pode ler, Vitor, agora? O desejo de Deus está escrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Pronto. Então, primeiro ponto, primeira coisa, nós, seres humanos, temos um desejo de Deus, tá? Qualquer pessoa, não é? Eu não estou dizendo só os católicos, não. Toda pessoa no mundo, mesmo que ignore, nós temos em si o desejo de Deus, que foi colocado pelo próprio Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Nós temos essa procura. Aquele vazio, né? Aquele vazio, a gente viu, não foi? Pronto, na catequese de batismo nós vimos. Nós temos um vazio em nós, né? Só aí você, acho que todo mundo já sentiu isso, né? Olha para a praia, por exemplo, o mar, aquele infinito. Você sente às vezes uma saudade, você não sabe o que é, né? Você olha para o horizonte, olha para uma paisagem. Então, nós temos um desejo de Deus em nosso coração. Como diz Dostoiévski, o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. É um tamanho infinito. Então, isso está no nosso coração. Tá bom? Vamos continuar. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e etc. Pronto, isso aí é aquilo que nós estávamos falando. Como todo ser humano tem esse desejo de Deus, os povos começaram a criar meios para buscar isso. Com orações, meditações, cultos, todos os povos, os indígenas. Você vê que sempre esses povos, por mais bárbaros que sejam, eles têm um certo tipo de culto, de religião. Tem apego a alguma coisa. Né? Exato, tem apego a alguma coisa. Então, ele busca pelo transcendente, né? No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião, a atitude do homem pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Pronto. Então, esse desejo pode ser abafado, né, em nosso coração por tudo isso que vocês viram. O mal, o escândalo do mal. O mal é sempre um escândalo, né? Diz que é o principal argumento para dizer que Deus não existe, é o mal. Né? Que se o mal existe, Deus é bom porque ele permite o mal. Então Deus não existe. É só o argumento dos perversos, né? Que diz isso, né? Então, Muita gente questiona, né? Ah, tô sofrendo, tô passando por alguma situação. Se exatamente. existisse Deus, eu não estaria. Ele me ajudar. É o Deus que faz favor, né? Enquanto Deus me ajuda, eu estou bem. Enquanto depois que não, então tchau, não quero mais, né? Às vezes acontece isso com aquelas pessoas que rezam para Deus dar uma coisa, Deus não dá, e se revoltam, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. Entende? Então, tem isso, né? O mau exemplo dos crentes, como eu disse a vocês, né? Gente que vê tanto mau exemplo, né, na igreja, de pessoas consagradas que dizem que estão próximos a Deus, e acaba esse desejo que vocês têm no coração, e que eu tenho também, sendo abafado um pouco, né, e deixa de lado. Mas, claro, Deus sempre procura o homem com formas de atraí-lo cada vez mais, tá? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurar, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência,
a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que ensinam a procurar Deus. Pronto. Esses pontos estão aqui no Catecismo, tá bom? 27 a 29. Vocês podem depois revisitar. E diz o seguinte, que Deus sempre nos procura. De várias formas, até com os males. Às vezes tem muitas pessoas que se convertem numa doença. Parece que Deus visita com a enfermidade. E é melhor, digamos assim, que você, tipo, adoeça e encontre Deus e se salve, do que você não adoeça, tenha uma vida boa e acabe sendo condenado por ignorar as coisas divinas. Então, é uma forma que Deus visita também, às vezes com a enfermidade. Ele sempre procura a nós. É interessante, porque enquanto nas outras religiões, principalmente nas pagãs, o homem que faz essa ponte de querer ir, né, o Deus está sempre longe. Entende? O nosso não. Eles vêm. Ele chega, eles se encarnam, como aconteceu na história da salvação. Tá? A religião é uma virtude ligada à justiça, pela qual o homem dá ao Deus verdadeiro o culto que lhe é devido. Ela pode ser natural e revelada, havendo apenas um só Deus. Não pode haver mais do que a religião. O culto que a religião dá a Deus é dividido em público e privado. Pronto, agora aqui que vai entrar muita calma nessa hora, tá bom? Esse texto foi tirado do Catecismo das Virtudes. É um livrinho pequeno falando só sobre as virtudes humanas, tá? Fé, esperança, caridade, fortaleza, temperança. A religião é tratada como uma virtude filha da justiça, certo? Por quê? Porque ela dá a Deus aquilo que é de Deus, ou seja, o culto sagrado. Jesus não disse? Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Se agora que a gente sabe que existe um Deus e ele está em toda parte, é necessário que eu de alguma forma preste culto a ele, porque ele me dá tudo, o respirar, os meus bens, tudo. Né? Então, é necessário dar o culto a Deus, é um dever de justiça, uma obrigação. E é isso que é a religião. As pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus em casa, sem minha religião, elas estão numa contradição, porque a religião exige, ela necessita que se tenha, entende? No mundo. Não poderia haver um mundo sem religião. Porque como Deus existe, precisa-se do culto a Deus, né? Então, dá o culto que é devido. Ela pode ser natural e revelada. A natural é aquilo que eu já disse a vocês, né? É aquela religião que o homem, de certa forma, encontra a Deus, lhe presta homenagem, né? Também, principalmente, usando da razão. Entende? Então, alguém que nunca ouviu falar em religião, ou pronto, os antigos mesmo, que chegaram uma via de Deus pela razão. É uma religião natural ali. Entende? E a revelada é a nossa, é a católica. Por quê? Porque, como eu disse, Deus vem ao encontro do homem e se revela. Ele diz, olha, é por aqui que vocês têm que seguir. Os mandamentos lá de Moisés, né, o Pentateuco, o Pentateuco não, está no Pentateuco, né, o Decálogo. O Decálogo, de certa forma, ele está inscrito em nosso coração, tá? Não precisa de muito esforço para você perceber que matar alguém é errado, né? Até um bárbaro, um pagão. Não precisa, né? Ver. Por mais, por exemplo, que civilizações antigas fizessem rituais de matar as pessoas, mas você matar por matar, você via que era uma coisa errada. Então, os mandamentos eles estão escritos em nosso coração. Mas Deus revelou para nos lembrar, porque nossa inteligência é obscurecida. Lembra da primeira aula que eu disse? O pecado obscureceu. Então a gente parece que não consegue olhar mais para o nosso interior e perceber que a lei de Deus está inscrita na natureza, no mundo, na realidade. Então, nossa religião é revelada porque Deus, ele mesmo disse, olha, o caminho é esse por aqui, vocês têm que seguir isso, entendeu? É assim que deve ser. Jesus veio revelar o Pai, ele traz a missão dos céus,
Né? Ele mesmo não diz, né? Vocês corromperam aquilo que os profetas disseram, né? Eu mesmo vim agora revelar para vocês. O próprio Deus veio revelar os mandamentos, os sacramentos, como nós vemos no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. É Deus, não tem mais mensageiro. Deus mesmo fala conosco e revela a sua religião. Então, religião revelada, tá bom? E como há um só Deus, não pode haver mais que uma religião. Tá? E você pergunta, mas por que tem outras religiões? Bem, porque eles têm outras ideias de Deus. Entende? É um princípio agora também de lógica. Porque, veja, vamos supor, eu digo assim, Jesus é filho de Maria, tá? O Jesus católico, digamos. Uhum. Eu falei, lembra daquele dia? Aí você é presbiteriano, aí eu digo assim, você acredita nisso? Que Jesus é filho de Maria? Você acredita. Pronto. É o mesmo Jesus, por enquanto está parecendo que é. Mas se eu digo, olha, Jesus, ele é filho de Maria, sempre virgem. Você acredita nisso? Ele vai dizer, não. Então não é o mesmo Jesus, porque o meu Jesus é filho de uma mãe sempre virgem. Olha o problema de lógica, tá vendo? Então, vê que não tem como ser duas religiões, entende? Ou o Jesus é dessa, ou o Jesus é dessa. Não tem dois Jesus, né? Mesmo a questão da ortodoxa, né? Quer dizer, católica ortodoxa. Claro, tá em comunhão, eu não vou entrar nisso aqui não, porque tem uns probleminhas, né, na questão do credo da ortodoxa, que difere um pouco da católica, problema do filioque, né, da processão, né, isso eu não vou entrar não. Mas para dizer o seguinte, veja que é tantas religiões, tantas seitas, tantas repartições, tantos modos de apresentar Deus, que não é possível que Deus esteja assim, ele não esteja em uma mesmo. Né? Que diga assim, olha, esse é o Deus verdadeiro. E é esse e pronto. É um problema lógico. Porque, olha, se eu digo assim, toda religião salva. Eu indiretamente estou dizendo que a minha que eu estou, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Porque se toda salva, então a qualquer momento eu posso sair da minha e ir para outra. Entende? Então, é um problema de lógico. Então, a virtude da religião é uma. É um culto que agrada a Deus. O restante são usurpações desse culto. Tipo, o Lutero dizia que a religião dele não era religião reformada, né? Tá? Então, o culto que a religião dá a Deus é dividido em público e privado. O que é isso? O público e privado, o privado, vamos pelo mais fácil, é aquele que eu dou a Deus, minhas orações, minhas devoções, minhas novenas, é o meu culto privado. E o culto público é o oficial da igreja, que é a liturgia. A missa é o culto público, as festas. Então, é o culto oficial público, porque a religião se manifesta na sociedade. Precisa-se desse culto público, entende? Os fiéis em torno do mesmo altar, do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, da mesma fé. São Paulo diz, né? É uma só fé, tá? Pronto. Então, seria isso por hoje, tá bom? Eu sei que é muita coisa, mas revisar vocês terão material de sobra, né? Além dos áudios, como a apostila. Deixo duas leituras recomendadas para vocês lerem quando quiserem, ou agora, ou daqui a 5 anos, para relembrar. É só para vocês ficar com os títulos das obras aí, tá bom? Uhum. Todos os caminhos levam a Roma, de Scott Hahn e Kimberly Hahn. Scott Hahn, eu não sei se vocês têm conhecimento, né, do Scott Hahn. Leu? Pronto, maravilha. Adiantou, viu? Estou na sua frente, olha. Adiantou aí. Porque eles eram presbiterianos, né? Exato. Era pastor presbiteriano e leu. Explica um pouquinho para Vitor como ele se converteu. Rapaz, ele era um pastor presbiteriano. Aí começou, eu não me lembro exatamente como, mas ele era professor de alguma universidade, não é isso? Legal. E aí ele começou a estudar o catolicismo, chegou a estudar 5 horas por noite. E aí ele bateu na questão da Eucaristia. Eu disse, rapaz, como é que é um memorial? Eu disse, não tem lógica, isso aqui, como é que existe a renovação da aliança com Deus?
Porque para o protestantismo é meramente um memorial, né? É porque Vitor não tinha religião, sabe? Não é gente. Não, Então, assim, o protestantismo é isso. Você pega o fazer em memória de mim, né? Isto é o meu corpo que é dado por vós, e o povo esquece. Fazer isso em memória de mim, fica só memória. pois é. Aí o protestantismo é isso. É simplesmente a Eucaristia, a ceia, né? Ela é meramente uma memória, é uma lembrança da Eucaristia que Cristo fez, etc. e tal, com os apóstolos. E aí o Scott Hahn, como pastor, diz: olha, começou a estudar muito e não encontrou a resposta para isso. Foi aí o principal motivo dele. Disse: cara, ó, como é que o nosso Senhor fez uma aliança, deixou isso como uma ordenança e é meramente memorial? Não é possível. Aí começou a crise dele. Aí a mulher, né, que é a Kimberly, né? Isso. Ele foi para a mulher e disse: ó, tô convencido em virar católico. E engraçado que ele até, mesmo tanta gente, ele disse assim: eu vou esperar 5 anos. Sendo que ele não aguentou os 5 anos. Ele voltou. Antes, né? Aí a mulher disse: não vamos fazer, não vamos ser tão radical, vamos para a igreja episcopal, que é um pouco mais parecida, né? Mas não sai do protestantismo. Aí depois, deu conta do todo. Aí depois acaba que os dois se convertem ao catolicismo. É muito interessante o livro. Sim, por isso que eu coloquei aí já como a primeira leitura, porque assim, é fantástico. É o catolicismo visto por outra pessoa que não era católica, que já tinha uma religião. Então, é o primeiro Você é passo. pastor presbiteriano, né? Isso mesmo, ele é pastor. Aí foi justamente o livro, porque nós éramos presbiterianos, é o primeiro livro que a gente leu. Olha aí, maravilha. Maravilha, eu fico muito feliz, viu? Eu acho que é a primeira vez assim que eu tenho contato com, assim, um contato mais direto com protestantes convertidos, né? Eu não tive assim contato assim de chegar a ensinar a protestantes convertidos. Claro, conversar sim, né? Porque alguém chega para a gente e diz: "Ei, olha, eu era protestante por muito tempo, agora eu tô". Mas assim, de conversar, né? De dizer como é que vocês pensavam lá, é assim que a gente pensa, né? É a primeira vez. E apesar que minha mãe também, ela tem muitas raízes protestantes ainda, eu conversava muito com ela, mas ela ainda fica com, tem resquício, sabe, de protestantismo, então ela fica com um pezinho atrás de algumas coisas. Tanto que um dia eu coloquei ela para assistir um vídeo sobre purgatório, aí o professor ele explicou muito bem, ela disse: olha, quase me convenceu. Aí eu disse: mas mãe, olha, a doutrina não é assim, me convenceu, é revelado, eu só tenho que aceitar, né? Quem revelou foi Deus, né? Então... O senhor já viu aquele professor Eduardo Faria? Não. Ele era pastor presbiteriano? Também era pastor presbiteriano. Eu vou mandar para o senhor, só mandar para sua mãe. Tá. E também se converteu ao catolicismo. É porque como a gente veio desse caminho, né, naturalmente a gente procurou... Isso, exato, foi exato. procurando semelhança. Exato. Mas que bom, viu? Pronto. E o segundo é o Catecismo de Fulton Sheen, tá? Parece que é até uma febre de muitos catecismos, né? Só que esse livro aí são transcrições do Fulton Sheen que reuniram no livro. Ele foi um bispo muito famoso no século XX, grande evangelizador. O programa dele superou até o Frank Sinatra em audiência, muita gente assistindo. E ele sempre tinha catequeses para o povo, tanto na TV como no rádio. E essas são transcrições da catequese. É uma catequese assim mais de exemplos do que de doutrina, entendeu? Ele dá muitos exemplos de coisas que aconteceram com ele. É fantástico, fantástico. Essa frase que eu trouxe aí em cima do ateísmo, né? O ateísmo não é o conhecimento de Deus, é dele. É dele essa frase. Bom, então é muito fantástico os livros dele. E ele fala com a doçura. Conforme for passando o tempo, eu também vou mandar materiais no grupo, tá bom, deles, para que vocês possam ter acesso, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Tudo em paz? Sim. Pronto, então. Fica Que... com gosto de lhe quero mais. Pois é, isso foi só o primeiro. E ainda tinha mais coisa, porque não tem como botar tudo, né? Porque se eu pegar só essa parte do creio em Deus Pai, né? Então, começamos, tá bom? O creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Vemos o creio, Deus, Pai não precisa explicar, né? Jesus revelou ele como Pai,
Apesar que o catecismo diz também que Deus é mãe, no sentido de ter o amor maternal, mas no final das contas não tem assim um gênero, né? Então, pai, porque Jesus revelou ele como pai, é o pai, certo? Mas o gênero é Todo-poderoso. só por conta dele, Frei? O gênero de quê? De Deus? O catecismo diz que por causa disso, que ele revelou, porque ele é o pai em relação, primeiro, à pessoa de Jesus, né? Olha aqui, olha. Número 24 da primeira parte, viu? Capítulo 2. Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é, o Filho por ele gerado. Ou seja, Deus é Pai porque, primeiro, ele é Pai de Jesus, tá bom? E segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Segundo motivo. E terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Na Grécia não tinha essa questão de Zeus é meu pai, Poseidon é meu pai, a não ser que você fosse um semideus. Inclusive, é uma confusão, né? Porque Zeus volta e meia descia. Exatamente, é uma confusão. Hércules nasceu assim, nessa Pois é. Então, Jesus ele revela Deus como Pai. Por isso que os judeus queriam matá-lo. Você vê muitas passagens que dizem assim, ele está chamando Deus de Pai. Porque para os judeus, Deus é o grande Adonai. Deus é o Senhor dos Exércitos, o terrível, né? E Jesus diz que ele é o Pai. Né? Não podia chamar, a gente não podia chamar Deus de Pai. A gente só pode chamar porque Jesus deu essa liberdade no Pai Nosso e porque por Jesus, como nós somos irmãos de Jesus, ele se fez nosso irmão, nós agora somos filhos do mesmo Pai. Outra coisa que o cristianismo também traz, né? A questão do Deus como Pai. Então, vimos tudo isso hoje. Creio em Deus Pai e Todo-Poderoso. Todo-Poderoso foi aquela parte que a gente viu os atributos, né? Sempre existiu, a impotência, tá bom? Satisfeitos? Pronto. Então, que vocês possam meditar essas palavras cada vez mais no coração de vocês, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.